Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Marcos mais uma vez. Prazer enorme estar com o Alexandre Tavares. Ele já está aqui no Canadá há algum tempo. Ele trabalha na área de psiquiatria e hoje vai ser mais um vídeo em que eu vou entrevistar um médico que saiu do Brasil e veio para o Canadá para tentar a vida. E especialmente o Alexandre deu muito certo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da história dele. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Você está aqui no Canadá há quanto tempo já? Desde 2007, então 13 anos. E você já tinha vindo para o Canadá alguma vez antes, ou 2007 foi a primeira vez que você veio para cá? Eu já tinha vindo a turismo. A primeira vez que eu vim, passei ao Canadá, eu tinha 20 anos. Foi a primeira vez que eu vim para a América do Norte. Fui para os Estados Unidos e também conheci Montreal. Foi a primeira vez, mas conheci bem mesmo o Canadá só depois que eu mudei, em 2007. Entendi. Então, em 2007 você veio para cá e nunca mais voltou para o Brasil? Nunca mais voltei. Sempre morando aqui. Isso. E onde que você está morando hoje no Canadá? Em Ontário? O Ontário, em Waterloo, a 100 km de Toronto, a oeste de Toronto. Entendi. E qual que é a sua especialidade hoje, Alexandre? Eu sou psiquiatra infantil. E como é que foi a sua trajetória na questão da especialidade de psiquiatria? Então, acho que talvez faça mais sentido até explicar desde o começo, né? Claro, Eu fiz faculdade, acho que fica mais uma sequência toda. Então, eu nasci na cidade de São Paulo, eu cresci em São Bernardo, né? Nasci em 1974, fiz faculdade de medicina em São Paulo, USP de São Paulo. Aí fiz 2 anos de residência de psiquiatria no Hospital das Clínicas. Aí, esses 2 anos de psiquiatria era psiquiatria de adulto, né? Aí, em 2001, eu fui para os Estados Unidos. Então, não fui para o Canadá, eu fui para os Estados Unidos em 2001 para fazer residência. Então, eu já saí do Brasil com tudo encaminhado, né? Me preparei, fiz as provas no United States Medical License Examination, né? USMLE. Os boards, né? Os boards, isso. Eu fiz as provas, aí eu fiz as entrevistas em dezembro de 2000, aí entrei no match, né? Para conseguir uma vaga de residência. Aí fui fazer residência primeiro em Chicago por 3 anos, em 2001 a 2004, e depois mais 2 anos infantil. Então, se eu fosse fazer só psiquiatria de adulto nos Estados Unidos, eu teria feito 4 anos, né? Então, eu teria acabado... mas como eu fui fazer psiquiatria infantil, eles deixam pular o último ano e ir direto para infantil. Então, eu fiz 2 anos de psiquiatria de adulto no Brasil, depois mais 3 anos de residência de psiquiatria de adulto nos Estados Unidos, e mais 2 de infantil também nos Estados Unidos. Então, eu acabei em junho de 2006. Então, foram 5 anos de treinamento nos Estados Unidos. Então, em 2006, na verdade, aí voltamos para o Brasil. Foi uma decisão familiar, que talvez fosse uma boa ideia voltar ao Brasil, mas aí nós percebemos que realmente o Brasil, a situação econômica era complicada, se estabelecer lá, voltou à realidade de realmente como que é morar no nosso país, né? E decidimos, com uma decisão familiar, vir para a América do Norte de novo. Aí pensamos que o Canadá seria uma boa opção, país mais seguro, né? Ele recebe bem estrangeiros. Por preferência pessoal, eu trabalho mais com crianças, mas eu tenho certificação dos dois. Eu posso ver adultos ou crianças. Basicamente, se eu entendi bem, você repetiu sua residência. Eu repeti. A única coisa que a diferença Marcos, que a gente tem que lembrar que no Brasil, na época, a residência de psiquiatria era só de 2 anos, né? E agora são 3, mas na época que eu fiz eram 2. Então, quando eu acabei a residência de psiquiatria lá em São Paulo, eu tinha a mesma idade que os estudantes de medicina estavam acabando de ficar da medicina aqui na América do Norte. Porque eu fiz, eram 6 anos de faculdade de medicina, mais 2 de residência, são 8 anos, né? Geralmente aqui na América do Norte são 4 anos de undergraduate, né? E depois 4 anos de faculdade de medicina, são 8. Então, eu tinha a mesma idade deles, mas eu já era psiquiatra. Isso na verdade, me ajudou ficou uma coisa bem positiva na hora de fazer entrevistas, né? Porque eu fui fazer entrevista para a vaga de residência de psiquiatra nos Estados Unidos, mas eu já tinha mostrei, eu já fiz psiquiatria, então foi um atrativo, isso me ajudou, né? E se eu tivesse vindo direto para o Canadá, eu não poderia trabalhar, porque eu só teria tido 2 anos de residência de psiquiatria, e aqui a residência é 5 ou 6 anos. Então, para mim, não era uma opção sair do Brasil com 2 anos de residência de psiquiatria para trabalhar no Canadá. Isso não é possível. Podia ser possível para outras pessoas que já estavam reformadas lá, trabalhando há 10 anos, vão aqui, trabalham sob supervisão por alguns anos, tem essa via.
para mim, como eu era bem novo, né, só 2 anos de residência no Brasil, não é possível fazer isso, né? Então, realmente era ou eu ficava no Brasil trabalhando mais, ou eu fazia residência de novo. Não tinha como trabalhar aqui sob supervisão, só tem 2 anos de residência do Brasil. Assim, olhando para trás, eu acho incrível como, na verdade, eu consegui fazer tudo muito rápido, né? Entre eu fazer entrevista de trabalho no Canadá, que foi em Manitoba, né, lá no centro do Canadá, e foi em outubro de 2006, e eu começar a trabalhar, eu consegui a licença, foram 4, 5 meses, foi relativamente rápido, né? Mas porque eu fiquei em cima, era uma coisa diária, né? Ficar em cima da papelada, da documentação. E eu acho que, olhando para trás, uma coisa que me ajudou muito é que eu tinha residência americana, né? A residência americana foi aceita no Canadá. É uma coisa que, até, assim, eu gostei muito do seu canal, assisti quase todos os seus vídeos. Agradeço muito. Não, fantástico, eu adorei. E eu vi que muitas pessoas que você entrevistou, elas já tinham talvez mais anos de residência no Brasil. Sim. E muitas não vieram talvez com a ideia inicial de fazer residência de novo aqui, né? Qual que é a melhor via para você, se você quer trabalhar como no Canadá, né? Vir fazer residência direto no Canadá ou não? E eu acho, assim, olhando para trás, ainda bem que eu fui fazer residência direto nos Estados Unidos. Eu acho que isso, na verdade, eu ganhei tempo, né? Porque aí fazer residência nos Estados Unidos é uma coisa mais simples, mais clara como fazer, para a maior parte das vezes, do que vir para o Canadá. No Canadá, o que eu entendi agora é que eu não tentei fazer residência no Canadá em 2000. Já estava pensando nos Estados Unidos. Mas agora, depois que eu mudei para aqui para o Canadá, que eu entendo que as coisas não são tão fáceis para estrangeiros, né? As vagas para residência para os estrangeiros aqui são limitadas, né? É diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as suas vagas são vagas, acabou. Então você compete com o americano, né? E se você conseguir, bom para você, né? Mas aqui no Canadá, vagas são um número muito limitado, né? Então você pode ser muito bom, mesmo assim você pode não conseguir, porque só não tem a vaga, não tem mesmo, né? Então eu acho que olhando para trás, ainda bem que eu fui direto primeiro para os Estados Unidos. Assim, eu era novo, né? Sim. Tinha 26 anos, falei direto para os Estados Unidos. E no final eu percebi que, assim, gostei da experiência de vir nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito rica, né? Morar no exterior, realmente, sempre é uma experiência sempre, né, positiva, muito rica para a maior parte das pessoas, e foi para mim também. Mas eu percebi que não era o país que eu gostaria de ver o resto da minha vida, né? E aí mas por ter a residência, né, o treinamento americano facilitou muito para vir aqui para o Canadá. Ainda tem na época que nós estamos pensando em vir para a América do Norte de novo, também tinha considerado ir para a Austrália, Nova Zelândia, né? Então tendo aquela residência americana, abre essas possibilidades para você, né? Mesmo tendo feito residência lá nos Estados Unidos, em algum momento você percebeu que não era o lugar que você queria ficar, que você queria fazer sua carreira, é isso mesmo? Isso, Mas por quê? Eu acho que talvez o jeito do povo Sistema lá, de saúde? né? Tá. O sistema de saúde era uma coisa que pegava muito, especialmente para trabalhar. Aquela coisa do managed care, o jeito... Tinha umas coisas lá que eram muito complicadas para trabalhar mesmo, né? Gastava muito tempo com papelada, né? Para conseguir o atendimento dos pacientes. Isso era muito frustrante, né? E eu não gostava nada, né? E às vezes uma coisa que é engraçada, às vezes eu acho que os Estados Unidos lembra muito o Brasil em muitas coisas negativas, né? A parte de desigualdade os Estados Unidos como o Brasil são muito desiguais, né? Tem uma desigualdade social muito grande entre as pessoas e eu acho que isso está relacionado com os dois países serem tão violentos, né? O Canadá é um país muito mais igualitário, né? Tem até por ter uma coisa que eu acho fantástica do Canadá, de ter o sistema de saúde público, não necessariamente você tem o melhor tratamento possível aqui. No Brasil, se você é rico, tem um sistema acesso aos serviços privados, você tem tratamentos melhores que você vai ter em média no Canadá. Sim, você vai ter. Então, as pessoas têm que perceber isso, né? Você não vai vir para o Canadá, vai ter melhor tratamento que você está no hospital top privado de São Paulo. Não vai. Provavelmente você vai ter tratamento melhor em São Paulo. Mas o negócio que eu acho fantástico do Canadá, por ser um sistema que é para todo mundo, é igual. Essa igualdade
se transmite, tem uma repercussão enorme no jeito que a sociedade é. Uma coisa que eu às vezes gosto de contar para os colegas brasileiros, por exemplo, fomos para Manitoba, né? Morei lá por 8 anos, moramos lá de 2007 a 2015. Uau, 8 anos. 8 anos, e era muito frio, é verdade, né? Mas foi uma experiência fantástica. Assim, até talvez outro vídeo, contar o que eu aprendi lá. Realmente claro. É muito interessante morar numa cidade pequena. Eu, assim, por 3 anos eu era o único psiquiatra infantil, então eu sabia exatamente tudo que tinha um psiquiatra infantil precisava ver. Realmente foi uma experiência muito, muito rica, né? Mas uma coisa que eu trabalhei lá numa clínica, né? Era uma clínica multidisciplinar, né? Tínhamos enfermeiros, assistente social, tinha a de interação, tudo num prédio só, né? E nós tínhamos a área do conforto, a cozinha lá para o time, né? Para o staff. E tinha uma mesa, né, para nós sentarmos para refeições, e lá quando eu sentava naquela mesa, sentava o médico, sentava o funcionário da limpeza, a enfermeira, todo mundo na mesma mesa, né? E isso é impensável no Brasil, né? Então isso eu achava maravilhoso, né? E assim, essa é uma coisa que eu adoro do Canadá. As pessoas é um país muito mais igualitário, né? Muito mais tem muito mais igualdade das pessoas. Isso significa também mais igualdade no sistema médico. Isso pode não ser uma coisa assim, para quem tem acostumado a não estar no Brasil ter um tratamento de elite, as pessoas vêm para cá e eles não gostam, né? Então, o Canadá, eu falo para os brasileiros, o Canadá não é um país que você quer achar que vai ter a vida de luxo que você tem no Brasil, com muitos funcionários. Aqui, você vai para o Canadá, você não vai se adaptar bem. Eu contei que moramos, então, 8 anos em Manitoba, de 2007 a 2015. Em 2015, mudamos para Ontário, Waterloo. E primeiro eu trabalhei por 1 ano e meio no hospital, né? Mas não bateu, não foi bateu do que eu gosto de trabalhar. E no final, eu montei um consultório particular. Certo. O consultório particular. Tem um consultório particular aqui em Waterloo. Olha só como é que é interessante. Consultório particular, então, quem paga as consultas é o governo. Sim. Não são os pacientes. Então, as pessoas... Eu administro o consultório, porque eu recebo o dinheiro do governo pelas consultas. Aí eu tenho que pagar o aluguel da sala. A sala, assim, eu pago o aluguel da sala e eu pago um administrador para contratar a secretária, o equipamento da tecnologia, então eu pago 15% do billing, da arrecadação, eu tenho que pagar 15% para o administrador, e ainda pago $1.000, um pouco mais que $1.000 por mês canadense para o aluguel da sala. Então eu perco mais ou menos 20% dos meus gastos da arrecadação, cerca de 20, um pouco mais que 20%, são os gastos operacionais, né? Mas num dia eu posso primeiro ver o primeiro paciente do dia, uma criança que é filho de um professor universitário. Depois posso ver o filho do médico. Depois eu vejo uma criança que os pais estão welfare, eles não trabalham nenhum dos dois. Ou posso ver os pais são trabalhadores da construção civil, assim. Então, isso são todos no meu consultório particular. Sim, claro. Mas imagina isso a realidade, o mesmo espaço, é o mesmo que o filho do médico, o filho do professor universitário, o pessoal que não tem problemas físicos, não pode trabalhar, ou é o mesmo tratamento para todo mundo. Isso todos são, então isso é uma coisa que eu acho fantástica no Canadá, né? Isso assim, todos, não é quem só tem o dinheiro que vai no consultório particular, todos têm o mesmo tratamento, todos têm o mesmo tratamento. Sim, ótimo. E deixa eu te perguntar mais uma outra coisa. Dentre os médicos, os colegas canadenses e os pacientes canadenses, você já percebeu algum tipo de preconceito? Já percebeu algum tipo de tratamento diferente com você? Ou você achou que no Canadá o pessoal aceita bem assim o estrangeiro? Porque assim, tem bastante médico que me escreve, né? Desde que comecei esse canal, vários médicos têm escrito para mim e eles falam assim, sabe? Eu não falo muito bem inglês, ou então eu tenho um pouco de sotaque, eu tenho um pouco de vergonha de tentar alguma coisa. Como que foi a experiência nesse aspecto, assim, do preconceito, vamos falar assim? Entendi. Acho que é até legal talvez voltar um pouco até nos Estados Unidos e depois do Canadá. Claro. Nos Estados Unidos, eu acho que eu senti preconceito algumas vezes, mas não era uma coisa diária, era uma coisa
Ocasionalmente eu sentia assim nas entrelinhas o modo que o pessoal falava, às vezes, mas parecia que estava sendo preconceituoso com você. Ou eu vi comentários, lembro uma vez um comentário de uma supervisora nossa lá em Chicago, falando, mas acho que nos serviços médicos do seu país, eu acho que você não deve estar acostumado a ver esse tipo de testes ou isso. Aí eu fiquei super ofendido, né, porque eu fiz... E no Brasil temos serviços médicos excelentes, como tão bons quanto ou melhores que muitos serviços da América do Norte, né? Sim. E eu fiquei muito chateado. Eu falei, não, por favor, não fale isso. Eu acho isso uma coisa muito... Eu fiquei ofendido. Ela acho que deu um susto, né? Mas olhando para trás, talvez não foi maldade, né? Foi talvez uma falta de conhecimento, né? Do outro país, né? E, assim, sim, já aconteceu situações que eu me senti que teve um pouco de preconceito, mas eram situações raras. Eu acho que o mais comum é as pessoas terem curiosidade sobre o seu país, perguntarem como que isso mesmo nos Estados Unidos. No Canadá, ainda melhor. No Canadá, as pessoas realmente são... Eu não tinha ainda uma situação que eu senti, fui tratado pior porque isso era médico estrangeiro. Eu nunca senti isso. Eu sinto que as pessoas, elas te recebem bem. E na época que eu fui para Manitoba, assim, eles tinham, não estavam sem psiquiatra infantil há algum tempo, né? Então eles te tratam muito bem. Muito bem. Eles estavam muito felizes que precisavam de você, eles vão te tratar tão bem. Eles vão te tratar super bem, não? Melhor que aqui até, na verdade, né? Isso acontece muitas vezes nas cidades, quando você vai para cidades que faltam médicos, né? A comunidade te trata tão bem, eles fazem tudo possível para você se sentir bem tratado, porque eles não querem que você vá embora, né? Então, eu vou dizer, eu acho que eu fui tratado muito melhor que talvez qualquer lugar do mundo. Melhor que no Brasil, de qualquer lugar, porque eles precisavam de você, né? Mas eu acho que, de modo geral, o Canadá recebe... a minha impressão é que eles recebem muito bem estrangeiros, né? E também tem muitos estrangeiros aqui, né? Assim, tem muito estrangeiro no Canadá, então 20% são estrangeiros, né? E muitos médicos. Eu não acho que isso seja um problema, mas... uma dica eu concordo com a dica que você já passou no seu canal. Muito importante aprender inglês. Você tem nós temos que, os brasileiros temos que gastar o tempo para se preparar antes de vir, né? Você está vindo a um país estrangeiro, você tem que aprender sobre a cultura local, tem que aprender a língua, é um respeito ao outro país, né? E você não, sim, claro. Isso é o mínimo que nós temos que fazer antes de vir, né? Claro, eu concordo. E outra coisa que eu fiquei curioso em algo que você falou no começo da conversa, é que quando você terminou a sua residência nos Estados Unidos, você falou que você foi para o Brasil, e além do Canadá, você tinha interesse talvez em ir para outros países. Sim. Você chegou a falar Austrália aqui na conversa. Nova Zelândia. Por que o Canadá exatamente? Assim, eu sei que você já citou que tem a questão deles aceitarem o estrangeiro, mas por que o Canadá? Porque é mais perto, que é Nova Zelândia, porque você achou que... Porque, assim, o Canadá, a gente sabe, né? Eu estou aqui não tanto tempo quanto você, mas estou aqui há mais de 4 anos. Então, a gente sabe as coisas que não são boas, né? Por exemplo, o clima, que é a coisa que a gente pode falar que talvez seria o choque mais forte, imagino eu, para um brasileiro vindo para cá. Mas, na sua opinião, por que o Canadá e não, por exemplo, a UK ou a Nova Zelândia? Aí que tá. Na época que nós escolhemos o Canadá, fizeram aqui uma tabela, né? Os pontos, né? Clima, o salário, o fuso horário, a diferença de fuso horário com o Brasil. E isso foi uma coisa que a Nova Zelândia e a Austrália ia perder muito. A diferença de fuso, então, para ligar, para conversar com a família no Brasil seria ruim. E a outra, para viajar, voltar ao Brasil, era muito longe, né? Nova Zelândia, Austrália, né? Então, eu falei, aí já perdeu muito nessa pontuação, né? Então, no final foi para o Canadá, foi somando os pontos, o Canadá ganhou um pouco. No UK, eu não consigo, na verdade, eu não olhei muito, porque eu acreditava que talvez fosse ter que fazer treinamento de novo, mais um pouco, achei que ia ser um pouco mais complicado, né? Aí eu não talvez tivesse errado, mas eu não considerei muito. Eu pensei até olhei até ir para Portugal, mas na época estava a crise lá na Europa, eu achei que ia ser complicado, né? Com família e filhos não seria uma boa hora para fazer isso. E falando sobre salário, Marcos, uma coisa que às vezes eu gosto de comentar com os colegas no Brasil também, que às vezes eu penso, tá aí no Canadá, deve estar cheio de dinheiro.
Não necessariamente. Uma coisa que até às vezes é legal pensar sobre a diferença entre o Brasil e o Canadá, que assim, o que eu ganho por hora aqui é o mesmo que meus colegas ganham, outros estão fazendo outro consultório, eles ganham exatamente a mesma coisa por hora. O que eles recebem no governo é o mesmo. É padrão para todo mundo, né? Então isso é uma coisa que é legal, né? É muito legal porque assim é mais igualitário, muito mais igual, né? Mas o que eu tenho colegas no Brasil que chegam a ganhar 2 vezes mais do que eu ganho por hora. Certo. Então, porque eles têm consultório particular, o pessoal super famoso e tal, eles cobram um valor que eu nunca vou poder cobrar aqui, nunca. Sim. Porque eu recebo do governo, é padrão, é o mesmo valor para todo mundo, né? Então, o Brasil realmente é um país de extremos, né? Você tem talvez muitos médicos que começam a carreira ganhando muito, muito, muito mal, e alguns poucos ganhando salários absurdamente altos, né? Que seriam mais ou menos 2 vezes mais do que eu ganho aqui, né? E assim, o salário aqui não é um salário ruim, eu acho um salário bom, um salário, mas não é um salário do pessoal que ganha o valor top mais alto no Brasil, né? Então isso é outra realidade. Geralmente quem trabalha em hospitais ganha um pouco mais, tem um acréscimo salarial que é um trabalho um pouco mais estressante, tudo bem. Mas aqui, realmente, essa igualdade da cultura canadense existe também no salário das pessoas na rede de saúde. Eu concordo com você, embora hoje em dia eu trabalhe aqui como fellow, então, assim, eu tenho um salário que, com certeza, é muito menor do que um salário ou então, a renda que um médico que é clínico tem. Isso faz parte da fase que eu estou passando agora. Isso não tem problema nenhum. Mas talvez o que eu consiga ver, eu queria também que você comentasse o seguinte: por mais que os médicos no Brasil, digamos, que ganhem em reais, né, mais do que um médico canadense, eu imagino que o custo de vida no Brasil seja muito maior do que aqui no Canadá. O que eu vejo no Brasil é que, você sabe, você é brasileiro também, né? A gente acaba no Brasil pagando 2 vezes por tudo, né? Educação, segurança, saúde. E aqui no Canadá não tem muito isso, né? Não, eu concordo completamente com você, Marcos, e acho que a diferença é principalmente maior para quem tem família com filhos, né? Filhos, porque aí você vai pagar no Brasil, você quer que seus filhos tenham escolas boas, isso geralmente quer dizer pagar uma escola privada, né? Então você vai ter que pagar a escola privada, e o sistema de saúde pública, geralmente no Brasil, infelizmente, a maior parte não é tão boa, né? Então você tem que pagar o sistema privado, então, como você disse, tem que pagar tudo 2 vezes. Então, eu lembro de ter essa conversa com outras famílias que emigraram aqui para Ontário, brasileiras, né? E eu lembro que uma família que nós estávamos conversando, a moça comentou, no Brasil eu ganhava mais do que aqui, mas eu tenho mais dinheiro no bolso aqui. Porque você, no final, assim, você não tem que pagar a escola de novo, não tem que pagar o plano de saúde, né? Dá uma diferença muito grande, né? Muito grande. Então, assim, tudo bem, o imposto de renda do Canadá é alto, sim, é verdade, mas aqui eu realmente sinto que o dinheiro não é todo roubado, né? O dinheiro ali volta, né? Eu tenho que pagar por mês aqui, que nem o equivalente ao IPTU, né, no Brasil. Eu pago mais de $400 canadenses por mês. É bastante dinheiro, né? Dá $5.000 por ano só do imposto de onde morar da casa, que vai para as escolas, que são $5.000 canadenses. Também é bastante dinheiro, mas eu sinto que assim, vai estar pagando, vai financiar as escolas, né? E não, eu acho que se estivesse pagando a escola no Brasil, sairia muito mais caro, né? Como eu falei para você, né? Tem vários médicos que me mandam mensagem, muitos residentes, gente que ainda está na residência, está pensando num plano de vir para cá. Mas tem uma coisa que às vezes eles não colocam também na ponta do lápis, que é o seguro profissional que você precisa pagar. Aqui é obrigatório, né? Tem que pagar, mas não é sempre que sai diretamente do seu bolso, porque o que acontece, por exemplo, aqui em Ontário, tem um plano, o governo, eles dão um benefício para os médicos e pagam a maior parte do seguro. Então, no final, você acaba não perdendo tudo, a maior parte do seguro, do seu salário, né? E felizmente os seguros de processo aqui no Canadá não são tão altos ainda como são nos Estados Unidos, né? Então, sim, eu tenho a questão do seguro pode sair caro, mas nem sempre o médico paga tudo. Eu também publiquei um vídeo há pouco tempo dizendo a respeito do salário médico aqui no Canadá, quanto cada especialidade ganha.
quando você vê o valor bruto, fala, nossa, ainda mais no Brasil, que o pessoal tem o costume de converter para real, que é uma coisa que não faz sentido, mas todo mundo acaba fazendo isso, né? Mas se acaba pagando muito, né? Então é uma coisa que precisa colocar na ponta do lápis. Mas pelo menos os outros médicos que eu tenho conversado, inclusive esse vídeo vai fazer parte de uma série de vários outros médicos brasileiros que eu tenho conversado, tenho feito entrevista, eles sentem, eu não sei qual a sua opinião, mas eles se sentem que eles conseguem ter uma vida decente e digna, né? E prover uma vida decente e digna também para a família. Eu acho que isso é um senso comum, pelo menos até onde eu consegui ver, né? E sim, eu acho que é raro o médico assim, não vai conseguir, a renda que você vai ter não, é uma renda insuficiente para pagar suas contas, ou você vai ter que... essas são situações muito, muito raras. Assim, sim, o salário geralmente é suficiente para você pagar o lugar onde você mora, pagar o teu carro, e sim, é sempre suficiente para isso, né? Ontem, a gente está gravando esse vídeo no dia 12 de abril. Ontem, Sim. à noite, eu vi que o governo de Ontário soltou uma nota dizendo que ainda, graças a Deus, não está tendo um overuse de leitos de UTI e de ventiladores. Então, Sim. aqui em Ontário ainda existem ventiladores e leitos de UTI disponível. Isso é ótimo, né? E aí a gente começa, naturalmente, pela nossa preferência brasileira, a gente começa a comparar com o Brasil, né? Que, na minha opinião, a discussão, o debate, vamos dizer assim, virou muito politizado. Tem a questão do lockdown, a questão da cloroquina. Então, dito tudo isso, eu queria saber de você, como que você tem visto o que o governo canadense, especialmente aqui na nossa província, em Ontário, como que você tem visto essa questão do coronavírus? Se você acha que realmente tem sido feito um bom trabalho, se você pensa que o pessoal do Canadá está respeitando o social distancing, que a gente sabe que é uma das medidas mais importantes. Então, fala um pouquinho disso daí, qual é a sua opinião? Está sendo uma situação, assim, com certeza assustadora para todo mundo, né? Essa do vírus, né? Tá muita gente morrendo e tem o lockdown, está causando consequências financeiras grandes para muita gente, né? Mas eu de modo geral, fiquei impressionado. Eu achei que a resposta do Canadá, como todo, e também do governo de Ontário, tem sido melhor que muitos outros países, né? Eu senti uma seriedade muito grande do governo, né? Lidar com isso, ofereceram, assim, até a parte econômica, loans, empréstimos para os profissionais, tem uma série de coisas que estão tentando fazer, ou com valores de juros baixos, ou sem juros nenhum, estão fazendo, eu acho que o governo está fazendo uma série de concessões, tentando fazer o povo aguentar a parte econômica, né? E a parte, lógico, a parte médica também, estão pedindo para as pessoas respeitarem, ficarem em isolamento, e, em modo geral, eu vejo que as pessoas respeitam mesmo, né? Nós estamos conversando por vídeo, por Skype, né? Mas o meu trabalho, parece que o meu trabalho agora nas últimas 3 semanas, porque o meu trabalho tem sido, a maior parte, por vídeo teleconference, por ligação. Eu uso um sistema aqui da província, né? Telehealth ou telemedicine, né? Telehealth eu vou usar mais agora. E já eu pago pelo governo, lógico, é como uma consulta normal, de qualquer jeito. Mas uma coisa que eu achei bem legal que a província fez aqui é que eles criaram um novo código para os médicos poderem receber também por ligação telefônica. Isso eu achei espetacular. Isso eu estava lendo. Eu acho que essa é uma lição que o Brasil devia aprender. Isso, lógico, né? É tudo muito novo, mas eu acho que isso, sinceramente, né, assim, não vou prever o futuro, mas eu acho que esse caminho sem volta no mundo. Eu acho que o que o governo aqui tem feito, especialmente de regulamentar a cobrança da consulta, no caso de quem faz consultório, né? A cobrança da consulta com o telehealth, eu acho que isso aí é amazing, eu acho que é muito bom.
Não, isso aí realmente que eu fiquei impressionado, porque eles viram aquela situação. Tudo bem, tinha uma situação urgente, tinha que ter uma solução, mas o governo assumiu. Não, antes, nós não receberíamos por ligações telefônicas, né? Então, isso no final, a gente tinha que desencorajar isso, porque se a gente ficava horas no telefone, quem paga? Ninguém paga, né? Mas agora, então, muitas das consultas eu faço por telefone, né? Porque às vezes a família não tem computador, não sabe como ligar o vídeo, né? E isso foi uma resposta fantástica mesmo da província. E no seu caso, como você tem feito psiquiatria pediátrica, eu imagino que pela geração mais nova eles têm muita facilidade em tecnologia, né? Então, para você, imagino que não seja tanto um desafio, porque lá no hospital que eu trabalho, no TGH, no Toronto General Hospital, a gente mexe muito com lung cancer, os pacientes com câncer de pulmão. Então, às vezes, eles são mais velhos, então eles não têm tanta destreza assim com a tecnologia. Mas eu imagino que a sua população seja um pouco mais savvy, né, nisso daí, né? Sim, com certeza. Não, as crianças, às vezes até os filhos, as crianças que ensinam para os pais como conectar as coisas, aconteceu isso várias vezes. E é até engraçado, as crianças gostam, né? Porque estão lá na casa deles, né? E às vezes mostra o gato, mostra o cachorro, e é bem interessante. Eu tô falando, nossa, que legal. Muito bom. Não conheci, não podia ter visto antes, né? Antes no telehealth, não via. Para psiquiatria realmente às vezes pode ter até vantagens, né? Você vê a pessoa, as crianças no ambiente natural delas, na casa delas, né? Então, a parte então eu tô feliz com o que a província e o governo têm feito. A última coisa que eu queria te falar é o seguinte, como eu falei bem no comecinho para você, acho que até antes de começar a gravar, o meu interesse é mostrar para outros médicos brasileiros, independente da faixa etária, a gente sabe que o governo do Canadá prioriza gente mais nova vindo para cá, né? A gente sabe disso, especialmente para processo de imigração, nas pontuações. Mas o que eu queria te perguntar, o que eu queria te pedir é o seguinte: se porventura tiver um médico brasileiro que esteja assistindo a gente nesse vídeo, você recomendaria? Às vezes a pessoa tem esse sonho, né? O médico tem esse sonho, independente do motivo, mas tem o sonho de vir para o Canadá. Você recomendaria? E se sim, que conselho que você daria para um médico que tem pensado assim vir para o Canadá, ou fazer pesquisa, ou tentar residência, ou como você, imagino eu, fazer o resto da carreira aqui, né? Então, lógico que cada um tem que decidir o que é melhor para a sua vida, né? Mas muito da sua vida e tudo, mas eu adoro o Canadá. O Canadá é um país fantástico para receber estrangeiros. É um país a maior parte das pessoas que eu conheço que mudaram para cá não se arrependeram, né? Inclusive médicos brasileiros. Então, mas sair do país não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil. Você tem que se preparar muito bem, você tem que aprender a língua e pode ser muito estressante, né? Então, mas para quem gosta de aventura, gosta de aprender, gosta de challenges, né? Esses desafios, vir para o Canadá, eu acho que pode ser uma experiência fantástica. E uma coisa que eu estava pensando, agora você estava me perguntando, sobre uma coisa que eu posso comentar, é quando eu vim para o Canadá em 2007, o que eu fiz, eu vim com um work permit. Eu não tinha o Permanent Resident Card. E uma coisa que eu acho que muitas pessoas fazem errada, isso que eu gosto, é bom a gente realçar, muitos brasileiros fazem errado, ou muitos estrangeiros, eles acham porque vão conseguir o visto, o Permanent Resident Card, eles vão conseguir vir trabalhar com médicos no Canadá. Um grande erro. Isso não, são duas coisas completamente desligadas, né? Eu acho que uma dica muito, muito importante é você que está planejando vir para o Brasil, perceba que você conseguiu o Permanent Resident Card, você consegue a pontuação, porque você tem a faculdade de medicina no Brasil, então o governo dá os pontos, né? Certo. Então você pode conseguir até sair do Brasil com o Green Card, né, o Permanent Resident Card, para vir para o Canadá. Isso não quer dizer nada que você vai conseguir trabalhar aqui como médico. E então isso pode causar uma frustração muito grande para muitos estrangeiros. Eles chegam aqui, aí eles ficam anos
trabalhando em outras profissões que podem ser importantes também, então precisamos de taxistas, outras profissões, mas não, às vezes não é o que a pessoa queria fazer, né? Ela não queria virar um taxista, ela queria trabalhar como médico, né? Então, acho que minha dica é, se você quer vir trabalhar com um médico aqui, entenda o que você precisa fazer para você trabalhar como médico, que não é uma coisa completamente diferente e conseguir a pontuação para o Primary Vision Card. E, na minha opinião, é mais importante você conseguir saber que se você vai conseguir trabalhar aqui, porque uma vez que você consegue trabalhar aqui, depois você consegue, geralmente depois você consegue naturalmente, você vai conseguir aplicar o Primary Vision Card e ficar aqui. Porque na época que eu vi, em 2007, eu poderia ter ficado no Brasil por mais 2 anos, que é o tempo que ia ter demorado para processar o Permanent Resident Card. Aí eu talvez pudesse ter vindo para Toronto, para Vancouver, porque aí eu poderia ir para qualquer lugar. Mas aí apareceu aquela opção para mim na região rural de Manitoba, que era um emprego, uma região que estava faltando médico canadense. Então eles me davam eu consegui o visto instantaneamente, né? Então, não, é melhor, mais importante, eu consegui um emprego, depois eu aplico isso eu nunca me arrependi, mas eu tive que começar, talvez, numa região que é uma região mais isolada, mas, assim, foi tratado bem, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para as pessoas perceberem. Conseguir o visto para o Canadá não é uma coisa completamente desligada de conseguir trabalhar como médico. E a melhor maneira de você conseguir trabalhar como médico aqui é saber como você vai o que você precisa para ter a licença médica, né? Exato. E uma das vias mais garantidas é ter a residência. Sim, ter residência no Canadá é possível, mas difícil. Nos Estados Unidos, um pouco mais fácil. Para pessoas mais jovens, se fosse um amigo meu lá no Brasil, acabou de acabar a residência no São Paulo, o que eu faço? Não, você é novo ainda? Se você quer ter uma licença plena, ficar independente, ter mais oportunidades no futuro, faz residência de novo. Você vai, talvez gaste um pouco mais de tempo, mas às vezes eu vejo tantas histórias, Marco, o pessoal vem para cá, fica 5, 6, 7 anos tentando conseguir alguma residência aqui e não consegue. E consegue trabalhar, não, e ficam ganhando aquele salário baixo ou fazendo coisas que eles não queriam fazer. Isso no final é pior, né? Então uma coisa para pensar. Legal. Não, eu concordo. Eu acho que não só para médico, talvez, seja uma regra geral. Toda vez que você quer imigrar, já sendo um profissional, você tem que estar disposto a dar um passo para trás, para depois dar muitos passos para frente. Né? Esses muitos passos para frente seria o quê? Seria ter uma full license num país de primeiro mundo e fazer aquilo que você decidiu para sua vida, que no nosso caso é ser médico, né? Isso, concordo. Perfeito. Legal. Alexandre, olha, muito, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Mais uma vez, a gente está gravando esse vídeo no domingo de Páscoa. Então, é uma coisa que a gente sabe que é um tempo de ficar com a família. Eu agradeço muito pelo seu tempo. Eu acho que vai ter muita gente que vai gostar daquilo que você falou. Como eu falei para você antes, falei até nesse vídeo, a ideia é mostrar para as pessoas casos reais de médicos que tiveram essa decisão, vieram para cá, e quais são as dificuldades reais que as pessoas passam, mas depois que essa dificuldade passa, qual é o prêmio que você recebe. Sim. Então, muito obrigado pelo Obrigado, Marcos. Obrigado por ter me convidado. Obrigado. Boa Páscoa, bom domingo.